justiça quem tu és, só em ti, amado sou, Jesus. Vem teu reino, Senhor, eu quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu és, sal e luz tu és, ó amor que me salvou, não busquei, buscaste a mim, quero só viver pra ti, Jesus. Vem teu reino, Senhor, eu quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu A palavra de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Romanos 1, verso 2. Aqui neste versículo 2 da Epístola aos Romanos, o apóstolo continua a dizer-nos algo sobre o Evangelho. Não se trata apenas de um evangelho interessado nas três pessoas da Trindade Santa e Bendita. Há algo mais para se aprender aí, diz ele, e é que o evangelho foi prometido anteriormente. Paulo é pregador porque foi chamado para anunciar esta grande nova, esta boa nova acerca de algo que já se realizara. Como logo veremos, o evangelho baseia-se em certos fatos históricos, fatos que se destinam a comunicar novas, notícias. Paulo é um arauto, um proclamador de algo que já aconteceu. Sim, diz ele, não é só que isso aconteceu de fato, é algo que foi prometido há muito tempo, que ele tinha prometido antes por meio dos seus profetas nas Santas Escrituras. A versão autorizada da Bíblia coloca este versículo entre parênteses, indicando claramente que os seus tradutores eram de opinião que é uma expressão mais ou menos parentética, algo dito de passagem, mas outros tradutores não o colocaram entre parênteses, e alguns fazem forte oposição aos tradutores da versão autorizada por fazê-lo. Por quê? Dizem eles. O pensamento corre sem pausa nem interrupção. O Evangelho de Deus, o qual havia sido prometido. É, no entanto, um ponto muito refinado e puramente acadêmico, se devemos querer parênteses ou não. Parece-me que vem a ser mormente uma questão de decidir qual dos dois métodos irá dar mais ênfase, maior ênfase à verdade. Será que um deles dá maior ênfase pelo uso dos parênteses, quando coloca assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, acerca do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o qual ele havia prometido antes, ou, apresentando sem parênteses, o Evangelho de Deus, o qual antes, ou de antemão, havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Pode-se ver que em ambos os casos dá-se proeminência à verdade. Se o deixarmos sem parênteses, Paulo está logo dizendo: a primeira coisa que se deve lembrar acerca deste Evangelho é que ele foi prometido anteriormente. Dizemos isso antes de mencionarmos o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ao passo que, por outro lado, o que almeja dizer é que o Evangelho de Deus é acerca do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e que o fato de ter sido prometido anteriormente é relativamente menos importante. Não obstante, ele foi prometido anteriormente, e o apóstolo está muito interessado em dizê-lo, e teremos que parar por aqui com a mecânica do caso. No que devemos estar de acordo, porém, é que se o colocarmos entre parênteses, diremos que o apóstolo introduziu essa declaração muito deliberadamente, ao preço de interromper o seu pensamento principal. Era tão importante que ele teve que introduzi-la mesmo no meio dessa grandiosa proclamação, o Evangelho de Deus, acerca de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor.
E no outro caso, se o deixarmos sem parênteses, veremos como é importante, porque ele o diz de imediato, antes mesmo de mencionar o nome. Pois bem, ao fazer isso, queridos, o apóstolo faz algo que invariavelmente fazia. Quero dizer que uma parte da pregação do apóstolo Paulo era que ele sempre procedia da maneira pela qual está introduzindo o seu assunto aqui. Ele está sempre interessado em que todos entendam que esta nova mensagem que ele tinha o privilégio de pregar só era nova num sentido, no sentido de que as coisas nas quais ele se baseava já haviam acontecido recentemente. Era nova no sentido de que os eventos históricos tinham acabado de acontecer, mas com toda certeza não era nova no sentido de ser uma nova ideia ou uma nova teoria, ou algo que nunca tivesse sido sugerido antes. Diz ele que esta mensagem não é nova nesse sentido. Me permitam oferecer-lhes algumas outras ilustrações que mostram como o apóstolo sempre faz isso. Se vocês examinarem o capítulo 13 de Atos, verão uma longa narrativa sobre o ministério de Paulo numa localidade chamada Antioquia, na Pisídia. Ele e os seus companheiros entraram na sinagoga de lá, como era do seu costume, e as autoridades, reconhecendo-os como estrangeiros, perguntaram-lhes se tinham algo para dizer. Assim Paulo começou a falar e a pregar, e proferiu ali aquele extraordinário sermão que é de importância vital para entendermos o método histórico da evangelização. Entre outras coisas, lemos isso no versículo 23, da descendência deste, referindo-se a Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Agora, observem como ele se expressa: da descendência deste, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Mas Paulo não ficou nisso. Ele teve que acrescentar: conforme a promessa. Deus tinha prometido isso. O apóstolo tem muito interesse em dizê-lo. Ou vejam o capítulo 17 de Atos, onde nos é dado um relato da primeira pregação de Paulo em Tessalônica. Lemos ali que ele entrou na sinagoga judaica. Nesse ponto do seu ministério era onde ele sempre começava. E nos é dito no versículo 2: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. É este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Agora, o que desejo acentuar para vocês é que o costume dele não somente era ir aos judeus nas sinagogas, porém, durante 3 dias ele disputou com eles sobre as Escrituras. Isso é muito significativo, e há outro exemplo do mesmo fato. Mais adiante vamos referir-nos a alguns deles, mas o que é significativo é que foi isso que Paulo sempre fez. Assim é que, mesmo aqui, quando ele está escrevendo a uma igreja predominantemente gentílica e que nunca o tinha visto, ao apresentar o Evangelho, ele introduz este ponto por ser de vital importância. Posteriormente, vamos considerar as razões pelas quais ele o achava tão vitalmente importante e, portanto, porque ele invariavelmente fazia isso. Ele tem boas novas para contar, sim, mas são boas novas que tinham sido profetizadas, que tinham sido prometidas, a respeito das quais Deus tinha falado muitas vezes anteriormente, nos séculos que já haviam passado, e, portanto, é de vital importância que lhe prestemos cuidadosa atenção. Não podemos percorrer agora todo o argumento pormenorizado do apóstolo, mas devemos aperceber-nos de que ele tinha tal argumento sempre, e que é o nosso dever como cristão saber qual é. Não devemos nos esquecer jamais de que o que temos aqui nesta epístola é apenas uma sinopse. Leiam o livro de Atos e verão que o que temos é um relato muito abreviado de tudo o que ele disse quando visitou as igrejas e falou com as pessoas evangelisticamente. Tudo é reduzido em um breve sumário. Lemos que, certa ocasião, o apóstolo estendeu a pregação noite adentro, e um homem, dominado pelo sono, caiu da janela do 3º andar, onde estava sentado. Não há nada tão falaz, portanto, como pensar que o apóstolo falava tão breve ou concisamente como quando escrevia estas epístolas. Estas constituem meramente os títulos dos seus sermões. Paulo podia, por exemplo, permanecer 18 meses num lugar e pregar ali diariamente.
É óbvio que se fosse apenas uma questão de passar superficialmente por estas epístolas, ele não precisaria ficar ali mais do que uma semana. Poderia fazê-lo em muito menos tempo. Não. Estas epístolas são títulos que ele expunha, e o que em particular temos neste versículo 2 era, digamos, um dos seus títulos favoritos, um que evidentemente ele expunha muito extensamente. Era parte da sua experiência pessoal e também era algo que ele considerava essencial para as igrejas, a fim de que entendessem como este evangelho estava diretamente relacionado com as escrituras do Velho Testamento, e eu e vocês devemos conhecer profundamente o argumento. Me permitam tentar colocá-lo na forma de um sumário. Primeiro, quais são essas promessas a que ele se refere? Diz ele que tudo isso foi outrora prometido. Bem, onde se pode encontrar esta mensagem? A resposta é que vocês a encontrarão em quase toda a parte do Velho Testamento. Tomemos apenas alguns textos ao acaso para que vejamos a riqueza do material com o qual o apóstolo tinha de trabalhar. Claro, vocês o verão primeiro em Gênesis 3,15, onde o próprio Deus, no Jardim do Éden, na presença de Adão e Eva, e se dirigindo à serpente, declarou que ele poria inimizade entre a sua semente e a semente da mulher, e que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e a semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. Aí está a primeira promessa. Contudo, é apenas o começo. Vamos à promessa de Deus a Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, de que por meio dele e da sua semente, o mundo todo seria abençoado. É uma declaração sumamente importante e vital, como expressão da aliança de Deus com Abraão. E depois, Deus repete a promessa mediante Jacó, em Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. De fato, vocês verão que mesmo um mercenário como Balaão foi usado por Deus para comunicar uma profecia concernente a essas coisas. Disse ele: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Números 24:17. Há também uma maravilhosa promessa feita a Davi em 2 Samuel, capítulo 7, capítulo da mais vital importância. E depois vocês verão em Malaquias 3:1, o precursor João Batista previsto e predito. Os pormenores são deveras assombrosos. Também nos é dito o tempo exato em que o Filho de Deus viria a este mundo. Vocês verão isso no capítulo 9 da profecia de Daniel. Calcule os números que aparecem lá e verão que eles fixam o tempo em termos da destruição e restauração da cidade de Jerusalém. O tempo exato foi profetizado. E não somente isso. Vocês verão que foi predita a tribo de Israel, da qual procederia o nosso Senhor. Somos informados que era da tribo de Judá. Vocês verão isso em Jeremias capítulo 23 e em outros lugares. 2 Samuel capítulo 7, por exemplo. E por certo, todos nós lembramos que em Isaías capítulo 7, vemos a profecia concernente ao seu nascimento de uma virgem. Obviamente, um fato de importância central. O lugar em que ele nasceria é profetizado por Miqueias, capítulo 5, verso 2, Belém. E vocês recordam o significado disso quando o evento se concretizou. Também nos são feitas certas declarações gerais acerca do Filho de Deus no Velho Testamento. Nos é dito que ele seria profeta. Moisés disse ao povo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta semelhante a mim. Deuteronômio 18:15. Uma clara profecia sobre o Senhor Jesus Cristo. Também nos é dito que ele seria sacerdote. É a grande mensagem de Isaías, capítulo 53. E ainda em Daniel 9:24, nos é dito que ele seria um grande rei. Daniel, no capítulo 2 da sua profecia, em sua interpretação do sonho do rei, afirma que surgiria uma pedra e que ela cresceria, transformando-se numa grande montanha que encheria toda a terra e destruiria todos os outros reinos. Essa é uma inequívoca profecia da realeza e da glória do reinado do Senhor Jesus Cristo. Vocês verão a mesma coisa no Salmo 2 e ainda há uma referência a ele como rei no capítulo 9 de Isaías. Aí está, pois, profeta, sacerdote e rei, tudo predito e profetizado no Velho Testamento. Também nos é dito que ele seria uma luz para os gentios. Isso está em Isaías capítulo 42, 49 e 50. Mas então, apesar de nos ser dito que ele seria um grande rei
e que estabeleceria um império e um reino que jamais seriam destruídos, também nos é dito em Isaías capítulo 53 que ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Nos é dito que ele iria morrer vicariamente pelos pecados de outros e que seria açoitado com açoites que caberiam a outrem. Há também muitos outros fatos e pormenores que nos são fornecidos a respeito dele e que são verdadeiramente assombrosos. Vocês acharão no versículo 1 do capítulo 61 de Isaías uma referência às suas palavras, citada em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Encontrarão uma referência aos seus milagres, milagres que concretizariam o seu ministério, em Isaías capítulo 35. Em Zacarias 9:9, vocês verão que foi profetizado que ele entraria na cidade de Jerusalém montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Verão ainda em Zacarias que foi profetizado que ele seria vendido por 30 moedas de prata, no capítulo 11, verso 12. No Salmo 22, vocês verão que as suas vestes seriam sorteadas quando da sua crucificação. Verão ali também as mesmas palavras que ele pronunciou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo é realmente uma descrição da morte por crucificação, de maneira extraordinariamente minuciosa. Também em Zacarias 12:10, ficamos sabendo que ele seria traspassado, ferido no seu lado, e nos é dito que ele teria seu túmulo com os perversos e com o rico. De novo em Isaías capítulo 53. E a sua ressurreição é profetizada no Salmo 22, no Salmo 16, e é aludida em outros lugares. Sua glória foi profetizada, o seu reino final, o estado eterno e toda a glória que o acompanhará. Tudo foi predito e profetizado em vários lugares do Velho Testamento. Pois bem, essas profecias são explícitas, diretas, mas em acréscimo há o que podemos chamar de profecias indiretas, em tipos, em sombras. O Cordeiro Pascal, por exemplo, prefigura o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. As ofertas queimadas e os sacrifícios, e até mesmo o mobiliário, os utensílios do tabernáculo e do templo, todas essas coisas, de diferentes maneiras, apontam para ele. Assim é que, como vocês veem, o que o apóstolo diz na passagem em foco é apenas um sumário daquilo que Deus tinha outrora prometido. Aí está, pois, uma apressada resenha de alguns exemplos e ilustrações que patentemente o apóstolo utilizou e que ele considerava da maior importância para a sua pregação e para afirmar os que já estavam na fé cristã. Mas aqui vocês notam que o apóstolo não se satisfaz em dizer que Deus tinha prometido o evangelho anteriormente. Ele se empenha para dizer-nos como Deus o tinha prometido anteriormente. Notem que ele diz: outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E aqui também há algo de maior importância para nós. Agora, devemos ser cautelosos com o termo profeta. Normalmente, empregamos o termo, não empregamos, para referir-nos às diversas pessoas que escreveram os livros que chamamos proféticos, os livros dos profetas em nosso cânon do Velho Testamento. E, naturalmente, isso está perfeitamente certo, mas é importante lembrar que nas Escrituras o termo profeta, especialmente quando empregado numa passagem como a que estamos estudando, tem referência muito maior e mais ampla que isso. Refere-se a todos os livros do Velho Testamento nos quais há algum tipo de profecia da vinda do Filho de Deus. Dessa maneira, aqui não se refere apenas aos livros dos profetas como tais, refere-se também aos livros de Moisés e aos livros de Salmos. Na verdade, era um modo habitual e costumeiro de referir-se à totalidade do Velho Testamento. E mais adiante, vou fazer-lhe citações para afirmar esse ponto, para que ninguém pense que estou inventando um argumento. Então, nessa passagem, deve-se entender que o termo profetas abrange todos os escritos do Velho Testamento. Além disso, observemos o que o apóstolo diz a respeito deles. Vocês notarão que ele diz: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas. Pois bem, essa declaração é muito significativa. Os que fizeram essas profecias e predições eram homens que tinham sido especialmente escolhidos para a realização dessa obra. Não eram homens capazes, inteligentes, aptos para discernir os tempos.
Não devemos pensar neles meramente como videntes de um rei, nem como profetas nesse sentido. Não eram profetas no sentido de serem pessoas de maior visão, ou políticos, ou estadistas, ou filósofos habilidosos, ou qualquer coisa parecida. Não, não é isso que eles eram. Paulo explica, eram profetas de Deus, pessoas das quais Deus se apossara e que foram utilizadas por ele para essa obra específica e especial. Ora, essa afirmação é muito importante e, obviamente, uma que afetará toda a nossa doutrina. Qual era então a obra realizada por eles? Qual é a tarefa do profeta? Certamente não pode haver dúvida quanto à resposta. Não deveria haver. Mas, naturalmente, todos nós sabemos que na mente de muitos tem havido muita dúvida a respeito. De fato, tem sido moda e costume, especialmente neste século e nos últimos 100 anos, em consequência da alta crítica e do liberalismo teológico, dizer que o profeta do Velho Testamento não era alguém que predizia eventos. Profecia, diziam eles, é proclamação, não predição. Noutras palavras, sua ideia de profeta do Antigo Testamento é que ele não passa de algum tipo de pregador. Daí eles gostariam de fazer-nos acreditar que nos escritos proféticos do Velho Testamento nada se diz do futuro. E assim, tentam explicar os capítulos 7, 9 e 11 de Isaías em termos de algum evento contemporâneo em relação ao profeta. Referem-se a algum rei ou a alguma pessoa notável, sem relação nenhuma com o Senhor Jesus Cristo. Não causa surpresa, é claro, que os críticos digam essas coisas porque, se pudessem eliminar o fato da profecia, fortaleceriam grandemente a sua causa. Como veremos, não há argumento mais forte, em certo sentido, para crermos na inspiração singular e na autoridade única das Escrituras do que o fato da profecia. É também um argumento vital com relação à pessoa do nosso Senhor, e assim não nos surpreende que os críticos, com sua maneira de ver a profecia, o considerem como homem e não como Deus. Naturalmente, eles tentaram livrar-se desse ensino bíblico, mas não conseguiram. Não há como possam consegui-lo em termos do Velho Testamento, menos ainda em termos do Novo Testamento. A ênfase do apóstolo aqui está em dizer justamente isso. Diz ele, a verdade que passo a pregar a vocês agora, aqueles profetas profetizaram e predisseram há muito tempo. Isso constitui parte vital da causa do apóstolo Paulo aqui. Muito bem, o profeta é, primeiramente, acima de tudo, um homem que prediz algo, mas que também proclama algo. Noutras palavras, quando lemos os nossos profetas no Velho Testamento, observamos que eles se dirigiam aos seus contemporâneos, eles falavam da situação que lhes era contemporânea, tratavam da situação política e de muitas outras coisas. Fazia parte da sua vocação proceder assim. Mas o que realmente os tornava profetas era que iam além disso, que Deus os utilizava como seus servos especiais para predizerem eventos futuros no plano e no decreto eterno de Deus, para proclamarem essa revelação concernente a algo grandioso e poderoso que ainda estava para acontecer. Noutras palavras, o que os críticos parecem esquecer é que a mensagem suprema dos profetas aos filhos de Israel não era simplesmente sobre alguma coisa que ia acontecer no tempo deles. Era esta grande obra que Deus ia realizar por Israel, o desenvolvimento e a execução desse plano grandioso que ele tinha anunciado já no Jardim do Éden. E, portanto, o que Deus fez com aqueles homens foi que lhes entregou uma revelação da verdade, lhes mostrou o seu plano e o que ele ia fazer, mas também os inspirou e os dirigiu para que desse expressão à revelação que ele lhes havia confiado. Agora, é muito importante que entendamos o seguinte: a respeito dos profetas, eram homens em quem se deram duas coisas: receberam revelação, receberam também inspiração. Duas coisas diferentes. Com frequência, vejo pessoas confusas quanto à diferença entre revelação e inspiração. Bem, a diferença é simplesmente esta: revelação é tornar conhecidos certos fatos, é dar informação. Inspiração é o que exerce controle sobre a exposição e a expressão daqueles fatos. Profeta é aquele em quem há ambas as coisas, a revelação e a inspiração. Vocês veem, um homem pode receber inspiração para expor fatos já conhecidos. Isso não é revelação.
Mas quando ele desvenda coisas até então desconhecidas, é tanto revelação como inspiração. E os profetas eram homens dos quais essas duas coisas são ditas nas Escrituras. Examinemos então as duas declarações clássicas destas verdades. Estranhamente, ambas são feitas pelo apóstolo Pedro. A primeira está em 2 Pedro, capítulo 1. Pedro agora é um homem velho e está dando uma espécie de mensagem de despedida aos cristãos aos quais escreveu. Diz ele: sei que a minha morte não vai demorar muito a acontecer, mas eu quero que todos vocês estejam bem depois que eu partir. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança dessas coisas. Verso 15. Agora, diz ele, como vocês vão estar seguros a respeito dessas coisas? Bem, primeiramente, diz ele, não se trata de fábulas artificialmente compostas. Verso 16. Quando eu, Tiago e João testemunhamos aquele tremendo momento no Monte da Transfiguração, diz ele, nós fomos testemunhas, nós mesmos vimos. Mas no versículo 19 ele diz, e temos muito mais firme a palavra dos profetas, ou se preferirem, a palavra de profecia que agora se fez mais firme, porque as coisas preditas aconteceram, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Notem depois o seguinte, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso não se refere à interpretação no sentido atual da palavra. Não significa que ninguém pode interpretar essa Escritura ou dar-lhe a sua própria interpretação, porque é o que nós cabe fazer como pastores e pregadores. Não, Pedro está dizendo, não pensem que o profeta é um homem que pensava na situação do mundo do seu tempo e, tendo feito isso, dizia, pensei muito nisso e o que eu penso é o seguinte, é isso que eu digo acerca do presente e é isso que lhes profetizo que vai acontecer. Nada disso. Nenhuma profecia da Escritura é derivada de algum conceito pessoal. As Escrituras não consistem de ideias ou interpretações privadas de um indivíduo acerca do que vai acontecer. Que é então? Bem, eis a resposta, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não é o que o homem decidiu pensar ou falar, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou conduzidos, ou movidos pelo Espírito Santo, como quiserem. Pois bem, essa é uma afirmação tremendamente importante. O apóstolo está ensinando claramente aí que aqueles homens eram inspirados. Era o Espírito Santo que os conduzia. Ele lhes dava a informação. Ele os habilitava a expressá-la. Não considere isso como simplesmente esforço humano, diz Pedro. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não ideias do homem, mas de Deus. Não expressões do homem, mas aqueles homens falavam quando eram movidos, sustentados, conduzidos pelo Espírito Santo. Ora, essa é, obviamente, uma declaração vital sob todos os pontos de vista da doutrina. Voltemos, porém, ao capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, versículo 10 e 12, que vale por um esplêndido comentário desse pequeno versículo de Romanos que estamos estudando. Ei-los, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, foi pregado o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Que declaração gloriosa, queridos! Que declaração esplêndida! Entre outras coisas, o apóstolo diz nesta passagem não somente que a revelação foi dada àqueles profetas, nem somente que eles foram habilitados a proclamá-la graças à ação do Espírito Santo, mas também que eles realmente não a entenderam plenamente. Longe de ser uma interpretação particular dos profetas, a quem a revelação, a mensagem foi dada, eles inquiriram e trataram diligentemente dela. Eles não a compreenderam totalmente.
E vocês podem ver que não era essencial que o profeta a compreendesse plenamente. O profeta era o aparelho transmissor de Deus. A revelação lhe era dada. Ele era guiado em sua expressão de modo que não cometesse erro nenhum e não caísse em nenhuma cilada. Portanto, aqui o apóstolo nos fala que aqueles profetas de Deus, os seus profetas, foram dadas a verdade e a capacidade para expressá-la fielmente e sem erro, apesar de não estarem entendendo plenamente a mensagem que diziam. O que eles entenderam foi que a mensagem não era para eles, para o tempo deles, era mormente para o futuro, para nós, diz o apóstolo, e para todos os que virão depois de nós. Então, quando pensarmos na profecia e naqueles que entregaram a mensagem na antiga dispensação, no Velho Testamento, devemos pensar neles em termos de revelação e inspiração. Só mais uma palavra sobre este segundo versículo da Epístola aos Romanos, o qual havia antes prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Primeiro, uma palavra de correção da tradução da autorizada. Deveríamos traduzir antes prometidos pelos seus profetas em Santas Escrituras. Não consta o artigo, não é nas Santas Escrituras ou nas Sagradas Escrituras, mas em Santas ou Sagradas Escrituras, o que significa em escritos santos ou sagrados. Assim vemos que as profecias que primeiramente foram transmitidas oralmente também foram escritas. Deus não somente levou aqueles seus servos a transmitirem a verdade, mas também os levou a registrá-la e escrevê-la. E o apóstolo se sente no dever de dizer isso. Já não podemos ouvir diretamente os profetas, mas temos os escritos proféticos deles mesmos. E o que o apóstolo se preocupa em fazer aqui é assinalar a natureza desses escritos. E é aqui, especialmente, que devemos ter o cuidado de observar que o termo profetas não se refere apenas às pessoas e livros que normalmente chamamos profetas, mas também inclui outras partes do Velho Testamento. Na verdade, todo o Velho Testamento. Me permitam provar isso a vocês com o que lemos em Lucas 24:44. Ouçam as palavras do Senhor Jesus Cristo ressurreto. São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Portanto, como vocês veem, aí está a prova de que estive dizendo anteriormente. As profecias concernentes ao nosso Senhor, o que ele era e de onde tinha vindo, e o que ele ia fazer e como ia morrer e ressuscitar, e tantas coisas mais, isso tudo não se encontra somente nos profetas como tais, nos livros dos profetas que temos no Velho Testamento. Disse ele: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinham que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Aí estão os 5 livros de Moisés, a lei, e nos profetas, nos livros dos profetas e nos salmos. Noutras palavras, muitas vezes, quando os judeus do tempo do nosso Senhor e de Paulo empregavam a expressão os profetas, se referiam a todo o Velho Testamento. E eu não tenho nenhuma hesitação em asseverar que é isso que o apóstolo quer dizer no versículo que estamos estudando. Observem também o que o apóstolo diz a respeito desses escritos, em Santas Escrituras, nas Santas Escrituras. Por que ele diz isso? Porque desejava que soubessem que não se trata de escritos comuns, não são simples escritos humanos, não se tratava apenas de homens que estavam registrando suas ideias, nem mesmo de homens que estavam registrando as suas memórias de suas experiências. É esse ensino que vocês ouvem frequentemente hoje em dia. A Bíblia, dizem esses mestres, não é a palavra de Deus, ela só contém a palavra de Deus. Bem, vocês perguntarão, que é que as escrituras do Velho Testamento são? Ah, dizem eles, são tentativas que certos homens fizeram para colocar em palavras a sua grande experiência religiosa. Não é o que o apóstolo diz. O que o apóstolo diz é que estes escritos são santos, são sagrados, não são humanos ou comuns. Pertencem a Deus e são santos porque pertencem a Deus. São santos porque tratam de coisas santas, porque foram escritos sob a direção, o poder e a influência de Deus, sob o controle completo do Espírito Santo. Os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Exatamente do mesmo modo, os homens de Deus escreveram quando movidos pelo Espírito Santo,
pois foram os mesmos homens que falaram e que escreveram, e a mesma verdade se aplica a ambos os casos. É por isso que eu digo que é vital que nos cientifiquemos do ensino do nosso Senhor e deste apóstolo, bem como dos demais apóstolos, com relação às Escrituras do Velho Testamento. O ensino é perfeitamente claro e simples. Eles consideravam as Escrituras do Velho Testamento como a pura palavra de Deus, por ele inspirada. Não eram meras palavras de homens, eram palavras de homens movidos, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tinham autoridade e eram autênticas, eram inerrantes, e é óbvio que o nosso Senhor tinha esse conceito. Ele as cita dessa maneira. O nosso Senhor estava citando constantemente as Escrituras do Velho Testamento e as citava como palavras de Deus. Temos, naturalmente, muitas ilustrações disso. Me permitam referir-lhes a uma delas. Em Mateus 1:22, onde lemos: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. O que se poderia traduzir assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado pelo profeta. É o Senhor que fala pelos profetas, mas naturalmente os dois versículos clássicos a respeito desse ponto são 2 Timóteo 3, 15 e 16, e são de vital importância. É que desde a sua meninice sabes as Santas Escrituras. Vocês notam que Paulo usa a mesma expressão de Romanos, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Lembre-se de que as Santas Escrituras se referem aí unicamente ao Velho Testamento. Eles não possuíam quêino do Novo Testamento naquela época. Quando Paulo fala nessa passagem a Timóteo acerca das Escrituras Sagradas, está se referindo ao Velho Testamento que conhecemos. E vocês poderão observar que ele afirma que o Velho Testamento pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, é dessa profecia que Paulo está falando. É o que Deus tinha prometido. Está tudo aí, se é que vocês têm olhos para ver. Você pode aprender do Velho Testamento sobre a salvação, é o que Paulo diz a Timóteo. Mas ouçam, toda a Escritura sem exceção, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Há uma outra versão utilizada que mostra o versículo 16 diferente. Ali se lê que toda escritura inspirada por Deus é também proveitosa. Pois bem, essa tradução é calamitosa. Me permitam dizer em favor da revista padrão inglesa, que, em todo caso, ela corrige aquele erro. Diz ela: toda a escritura é inspirada por Deus. Sempre achei difícil perdoar a versão revista, acima citada, por aquele crasso e trágico erro. É um erro total, não há o que justifique, revela a parcialidade doentia. Assim corrijam, por favor, a versão revista e procurem dar-se conta de que a versão autorizada e esta versão revista padrão, mais recente, são as que estão certas. Toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus, ou, se preferirem, toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. Essa é a expressão, soprada no homem, guiando-o assim infalivelmente, dirigindo-o e impedindo-o de errar. Não é meu propósito entrar em minúcias sobre isso. Não queremos dizer com isso que se trata de um ditado mecânico, mas sim que o homem foi absolutamente dirigido e impedido de errar por esse poder e sopro divino das Escrituras. Agora, ao deixarmos por hora este assunto, vocês notam como tudo isso é importante? O Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, diz Paulo. Examinemos o fato, examinemos a maneira pela qual Deus o realizou. Querendo Deus, havemos de considerar outros pontos mais, como os seguintes: por que Deus o fez do modo como o fez? Por que Paulo se mostra tão interessado em salientar nesta altura que Deus agiu dessa maneira? E terceiro, que lições vitalmente importantes há para nós nesses fatos? Todos esses pontos, se Deus quiser, constituirão objeto do nosso próximo estudo. Amém. Amém. Tua beleza, Rei Jesus, faz justiça a quem tu és. Só em ti amar
Jesus. Vem teu reino, Senhor, eu quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu és, sal e luz tu és, ó amor que me salvou. Não busquei, buscaste a mim. Quero só viver pra ti, Jesus. Vem teu reino, Senhor, eu quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu és, sol e luz tu és, o amor do Pai, o eterno.